Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. E o versículo de número 10 em diante, que diz assim: Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne Nayasub e Andalabashai o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Glória a Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, promessa de Deus para com seu povo de Israel, promessa de Deus para com aqueles que creem no seu nome, para aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador. Promessa de Deus. A palavra de Deus nos fala lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo para todo o propósito de Deus na face dessa terra. E eu não sei qual é o tempo, e o Senhor começa dizendo, aliás, o escritor começa dizendo que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de morrer e há tempo de nascer. Deus tem um tempo para cada situação. Para tudo existe um tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, ou qual é o tempo que você está vivendo ultimamente. De repente você está vivendo o tempo do choro, mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Glória a Deus. Então creia que ainda que você esteja vivendo um tempo de choro, a alegria pode vir pela manhã, bem cedo, porque o nosso Deus, ele trabalha cedo. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Então, essas palavras que lemos aqui no livro do profeta Jeremias são palavras que prometem mudar a situação do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Aquele povo que já estava desesperançado, que já não estava acreditando no socorro de Deus, porque eles estavam sendo levados para o cativeiro e eles estavam desesperançados, como muitas vezes os servos de Deus também ficam. Eles estavam desanimados e para eles
parecia que tudo havia se acabado. Eu não sei como é que você está, qual é o tempo que você está vivendo. De repente você pode estar nesta situação, devido às perdas que você sofreu, devido à situação que você está vivendo, devido à falsidade das pessoas com as quais você contava e das quais você esperava que no momento difícil da sua vida elas iam estar com você, elas iam te socorrer, elas iam te ajudar, mas na verdade elas desapareceram, elas sumiram. Mas eu digo para você, não se preocupe com isso não. Porque o Deus que servimos, Ele nunca nos desamparou. E Ele nunca vai nos desamparar. Seja qual o tempo que você estiver vivendo, eu quero dizer para você que se você crê no Deus que eu creio, você não está só. Você não está desamparado. Davi disse que ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor não ia desampará-lo. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não desampara aqueles que o buscam. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o achamos. E neste mesmo capítulo, Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós clamamos pelo socorro do Senhor, quando nós pedimos a Ele para que Ele intervenha em cada situação que estamos vivendo, que nós não estamos conseguindo vencer, o Senhor é aquele que se faz presente, é aquele que não nos desampara. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, que estamos desamparados, isso aconteceu com Jesus no momento em que Ele mais precisou. No momento em que Ele mais contava com a presença, com a participação dos discípulos na vida dele, ou com a presença dos discípulos. Vários deles se dispersaram. Pedro acabou negando a Jesus, exatamente no momento em que Jesus estava sendo maltratado pelos soldados romanos, em que Jesus estava sendo julgado e Pedro estava por ali observando o que estava acontecendo, mas ele não teve coragem de falar que ele também era galileu, que ele também estava com Jesus. Ele simplesmente negou. Quando alguém falava, ele também é um dos tais, ele também estava com Jesus. Ele também é um daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré. E ele disse, não conheço tal homem. Ele dizia, eu não estava com ele, eu não sei quem ele é. Até que o galo cantou. E a palavra que o Senhor já havia falado para Pedro se cumpriu. Porque o Senhor falou para ele, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E realmente isso aconteceu. Quando o galo cantou, aí Pedro acordou, se despertou. E aí foi exatamente a hora que Jesus olhou para ele. Glória a Deus. Aí a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Mas é assim que acontece. De repente você está vivendo uma situação que você pensava que quando você estivesse passando por um momento difícil, as pessoas estariam ao seu lado, estariam te estendendo a mão, estariam te ajudando, estariam orando por você, ou pelo menos dando, assim,
fazendo uma ligação, porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem o celular para estar se comunicando uns com os outros, para estar mandando um e-mail, para estar falando através do WhatsApp. Mas de repente você esperou por isso e isso não aconteceu. De repente até os da família também não fizeram muita questão da sua presença. Porque geralmente quando tudo está bem nas nossas vidas, as pessoas nos procuram, as pessoas querem estar próximas a nós, elas querem ter amizade conosco, elas querem estar assim, ir aonde nós estivermos, e elas jamais querem sair de perto de nós. Mas quando as pessoas veem que nós não estamos bem, que nós estamos passando por lutas, estamos passando por situações difíceis, que estamos precisando de socorro, aí todos se afastam. Mas eu confio num Deus que é vivo, que é poderoso. E esse Deus, se você se apegar a Ele, se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. Seja qual for o tempo que você está vivendo. Se você está vivendo tempo de choro, tempo de festa, tempo de alegria, tempo tempo de paz. Olha, seja qual for, ou se você estiver vivendo um tempo de guerra, Ele vai estar com você. É só você clamar por Ele que Ele vai se fazer presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia que Ele não é falso. Ele não é um Deus falso, um Deus que como muitos se fazem de sinceros, mas na hora que você mais precisa, as pessoas se afastam e usam de falsidade ainda, como Judas usou. Mas o nosso Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então, quando as pessoas que estavam ali, que sabiam que iam ser levadas cativas, sem esperança, a palavra diz que não havia esperança. Eles estavam desesperançados, eles sabiam que iriam para o cativeiro. E as ruas da cidade estavam vazias. Alguns já tinham sido levados para o cativeiro. E veio esta palavra ao profeta Jeremias. Eu gostaria que você lesse com calma na sua casa o capítulo 33 de Jeremias. E você vai ver quantas promessas o Senhor vai estar fazendo para o seu povo através deste capítulo. E quantas coisas boas o Senhor está falando que ainda ia acontecer no meio do seu povo. Porque a gente, quando está diante de um quadro só de lutas, de problemas, de dificuldades, a gente começa a enxergar só aquela situação diante dos nossos olhos. Parece que não vai existir outra coisa a não ser aquela situação. Parece que vamos viver naquela situação até o final. Mas Deus tem um tempo para cada propósito. E ainda que você esteja vivendo o tempo que você pense assim, não vou mais me alegrar, não vou mais ter motivos para festejar, não vou mais ter motivos para sorrir, eu vou estar sempre triste a partir desta situação. Mas a palavra que o Senhor nos manda nesta noite
que é uma palavra profética, o Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Estava assim a situação. Estava tudo deserto. Não havia sinal de nenhum ser humano, nem sinal de animais. Estava totalmente deserto. Que o povo havia ido para o cativeiro. Então, o Senhor fala através do profeta. Glória a Deus. Que mesmo a cidade estando na situação que estava, ele disse: ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. O Senhor prometeu trazê-los de volta. O Senhor prometeu tirá-los do cativeiro. Glória a Deus. E ainda que você esteja vivendo num verdadeiro cativeiro, o Deus que eu sirvo, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que tem poder para tirar você desse cativeiro, para tirar a sua família desse cativeiro e para trazer você de volta ao lugar de onde tiraram você. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para te restituir tudo aquilo que te roubaram. E hoje você olha e você não vê solução. Você não vê onde se encostar, você não vê com quem contar. Mas procure, a partir de hoje, contar com a presença de Deus, contar com a mão do Senhor que está estendida para você, para te socorrer, para te ajudar e para te sustentar. Glória a Deus. A palavra continua dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades, glória a Deus, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado, glória a Deus. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. O Senhor diz: ainda vai haver gado, os gados vão passar pela mão dos contadores, glória a Deus. Ninguém estava mais esperando por isso. Ninguém podia imaginar que as coisas pudessem voltar a ser como antes. Porque a situação que eles estavam vivendo, aos olhos dos homens, seria impossível aquela situação melhorar. Mas lembre-se de uma coisa: para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Foi isso que o anjo falou para Maria. Quando Maria começou a indagar do anjo como é que ela poderia ser mãe de Jesus Cristo, como é que ela poderia gerar um filho se ela não era casada, se ela não tinha nenhuma relação com homem algum. Ela era noiva de José, mas ela não era casada com ele. Então ela disse: como é que isso pode acontecer?
E o anjo falou para ela: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, que vai te envolver. E o filho que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio a esse mundo através de Maria. Glória a Deus. Mas ela cumpriu com a sua obrigação, ela cumpriu com a sua missão. Não era uma obrigação, era uma missão de gerar o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Jesus veio, as coisas mudaram totalmente. E é esse mesmo Jesus que fez com que mudassem as leis, com que mudassem a situação que o povo estava acostumado a viver nelas, sem saber como vencer aquelas situações todas. Esse mesmo Deus, ele ainda muda situações em nossas vidas que aos olhos dos seres humanos é impossível. É impossível de ser mudada essa situação. É impossível desse quadro ser revertido. Mas o nosso Deus, quando ele entra numa causa, quando ele entra num negócio, ainda que seja impossível aos olhos dos homens, mas para o nosso Deus nada é impossível. Glória a Deus. Então creia no poder da misericórdia do nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Glória a Deus. E ele fará juízo e justiça na terra. Glória ao nome do Senhor, porque aqui o Senhor já fala a respeito de Jesus Cristo, que nasceu da raiz de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, descendente de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Como esse mundo está precisando de justiça. O povo clama por justiça. As pessoas estão vivendo cada dia de suas vidas, precisando que a justiça se manifeste na terra. Porque, infelizmente, quantos estão sendo injustiçados? Quantos estão sendo feitos cativos? Quantos estão sendo levados para o cativeiro? E só existe um Deus, o Todo-Poderoso, que pode dar livramento, que pode proteger das astutas ciladas e laços do adversário. Porque a justiça na terra, nós sabemos que é falha. A justiça da terra sempre falhou. Mas a justiça de Deus nunca falha. Porque ele é o justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você tenha uma causa na justiça da terra e a justiça da terra falhou, mas saiba que a de Deus não falha. Saiba que o nosso Deus peleja com justiça. E a sua palavra diz, porque assim, diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Louvado seja Deus. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Glória a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Leia o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. E você vai ver que o Deus que servimos, ele muda situações.
Situações que aos olhos dos homens são irreversíveis. Mas para o nosso Deus não há nada impossível. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Pode ser impossível aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor nada é impossível. Então creia somente. Creia que essa situação que você está vivendo hoje, o Senhor pode revertê-la. Porque o Deus que servimos, Ele transforma a maldição em bênção. De repente você vê essa situação, você pode até dizer, mas só pode ser uma maldição. Não tem explicação para estar vivendo uma situação dessa. Algumas pessoas podem até olhar a sua situação e ver o que você está passando e falar, só pode ser maldição. Mas a palavra de Deus nos afirma dizendo que o Senhor nosso Deus transforma maldição em bênção. Glória a Deus. Então, de todas as maneiras que o adversário tentar nos derrotar, nos entristecer, nos envergonhar, nos destruir, porque o desejo dele realmente é nos destruir, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, e de todas as maneiras que ele tentar, o Senhor com certeza, ele vai transformar esta luta em vitória. Ele vai transformar esta enfermidade em saúde. Ele vai transformar esta maldição em bênção. E esta situação que você acha que não tem solução, Ele é a solução. Glória a Deus. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, é a solução. Então se apegue a Ele, se aproxime dEle nesta noite e tenha certeza que Ele muda situações. Ele transforma situações de maldição em bênção. Ele transforma o dia de tristeza em dia de festa, como aconteceu na vida da rainha Esther e na vida de todos os judeus de sua época. O Senhor transformou um dia que era para ser dia de morte para os judeus, dia de choro, dia de tristeza, dia de destruição para todos os judeus. O Senhor transformou em dia de festa. Glória a Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele pode transformar esse dia de tristeza que muitos estão falando que você vai passar, que você vai viver dia de tristeza, dia de dor. Você não vai ter vitória, você não vai conseguir festejar mais nada, você não vai conseguir ser aquela pessoa alegre que você sempre foi. Olha, o Deus que eu sirvo, Ele transforma a tristeza em alegria. A sua palavra diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela e tenha certeza que nesta noite o Deus que eu sirvo quer transformar toda a maldição que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, toda a maldição e toda a tristeza e todo sofrimento que você está passando, o Senhor vai transformar em alegria, em bênção e em vitória, para a honra e glória do seu santo nome. Creia somente, você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Glória a Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal que está lá no YouTube, Missionária Lenise. Ore comigo. Glória a Deus. Estamos neste propósito desde 2020 e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, e sempre eu digo para vocês que
Temos passado pelo fogo, pela água, mas o Senhor até aqui tem nos ajudado e com certeza Ele vai continuar nos ajudando até o dia glorioso da sua vinda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, aqueles que estão comigo desde 2020. Temos pessoas que estão conosco desde 2020, outros entraram em 2021, 22, 23, 24 e alguns entraram agora de 2025. Mas eu sou muito grata a Deus por todos vocês, porque eu sei que vocês estão comigo neste propósito e vocês estão orando por mim, orando pela minha família. Somos carentes da sua oração e estamos orando juntos todas as madrugadas e durante o dia também, porque estamos na campanha da queda das muralhas. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas. As muralhas vão cair por terra e o nome do nosso Deus vai ser glorificado, eu tenho certeza disso. Então tome posse da sua vitória, não abra mão dela, não deixe de crer, continue crendo, continue confiando. De repente você fala assim, irmã, só Deus sabe o que eu estou passando. Olha, eu posso não saber o que você está passando, mas o meu Deus sabe, e além de saber, Ele é poderoso para reverter este quadro, para reverter esta situação, para transformar esta maldição em bênção. Então, creia somente com certeza. Você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial na sua vida, na sua casa e na sua família. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda está um pouco quente aqui, eu estava com um pouco de frio. Falei, com certeza vai fazer frio, mas olha, agora que eu coloquei essa blusa com um pouco de manga, já está fazendo calor. Mas graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele com certeza vai continuar nos ajudando em nome de Jesus Cristo. Você pode se inscrever no nosso canal, convidar pessoas de seu conhecimento, e suas amigas e conhecidas e pessoas que fazem parte de sua família para também estar se inscrevendo. E cada vez que se inscreverem, não se esqueçam de tocar o sininho, porque quando eu estiver ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo e você vai poder participar juntamente conosco e orar juntamente conosco para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sempre disse para vocês que eu não oro sozinha. Eu oro junto com vocês. Precisamos desse grupo de oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós não estamos em apenas um justo, estamos em vários justos, porque somos justificados pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Então estamos em vários justos. E eu creio que a nossa oração pode muito em seus efeitos, porque ela chega ao trono da graça. A resposta vem da parte do Senhor. E eu tenho certeza que aqueles que oram juntamente conosco, aqueles que buscam ao nosso Deus de madrugada, como diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, o Senhor disse, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. E nós estamos de madrugada, já estamos sempre orando ao Senhor pela madrugada, como eu amo buscar o Senhor de madrugada. Glória a Deus. Quando está tudo silêncio, você não ouve nem barulho de nada, nem ninguém conversando. Aí você começa a orar e você percebe imediatamente a presença de Deus, respondendo, ouvindo a sua oração e respondendo. É maravilhoso orar de madrugada, é bom demais saber que o Senhor nos ouve e nos responde quando nós estamos orando pela madrugada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não é fácil. Agora no calor, né? Ainda estamos com esse tempo quentinho aí. É fácil. Mas no inverno, meu Deus do céu, quando você está embaixo da coberta, quentinho, e você lembra, eu tenho que levantar para orar, meu Deus. Mas na hora de orar, o Espírito Santo de Deus nos acorda, né?
nos desperta e nós nos levantamos para a glória de Deus e clamamos ao Senhor. E o Senhor faz coisas grandes, louvado seja o seu nome. Porque aqueles que buscam o Senhor de madrugada vão encontrar o Senhor. O Senhor vai estar presente. Amém? E eu creio que Ele está presente aqui, mas Ele está presente também aonde quer que você estiver. E Ele não está presente apenas por estar, não. Quando o Senhor se faz presente na nossa vida, é para fazer coisas grandes. É para fazer coisas que aos olhos dos seres humanos é impossível. Mas o Deus que servimos é o Deus do impossível. Glória a Deus, creia somente. E com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Glória a Deus, daqui a pouco nós vamos estar orando de novo, mas aí nós vamos estar orando para que as muralhas caiam, né? Estamos na campanha Queda das Muralhas, no livro no livro de Josué, lá no comecinho do Velho Testamento. Estamos neste livro, Josué, que foi o sucessor de Moisés, foi aquele que Deus escolheu para suceder, para continuar o ministério que Deus havia colocado nas mãos de Moisés. E Josué foi esse homem que assumiu essa grande responsabilidade e o fez com dedicação, com fé e com amor, para a glória do nome do Senhor. No começo ele estava meio desencorajado, ele estava abatido pela perda de Moisés, mas o Senhor falou com ele, o Senhor o reanimou. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente está desencorajado, a gente está desanimado, devido às situações que estamos vivendo, mas o Senhor que falou no passado com Josué, Ele também fala hoje. Alguns acham que não, alguns acham que o Senhor ele não fala pessoalmente com o ser humano, mas Ele fala. Glória a Deus, Ele fala através da palavra, Ele fala através de visões, Ele fala através de sonhos, Ele fala através de fatos, de revelações, mas Ele fala pessoalmente também. Glória a Deus, e como é bom ouvir a voz do Senhor. É inconfundível. A voz do Senhor é inconfundível. Glória a Deus. Eu consigo entender, compreender quando é o Senhor que está falando. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom a gente conseguir discernir a voz de Deus, a voz do ser humano e a voz do adversário. Nós precisamos pedir discernimento para Deus, para a gente não ser enganado, nem confundido, nem iludido. Porque às vezes as pessoas dizem que são servos de Deus, que estão na presença de Deus, que estão louvando, que estão glorificando a Deus, mas está vivendo de ilusão. Estão apenas iludidas com esse mundo. Se iludem com esse mundo e acham que servir a Deus é como se fosse um conto de fadas, como se tudo fosse na base da ilusão, da emoção, e não é. Servir a Deus é algo muito real, é algo tremendamente real. E se nós não estivermos caminhando, olhando somente para Jesus, nós podemos ser enganados. E o inimigo da nossa alma, ele sabe fazer isso muito bem. Então nós temos que ficar atentos, por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é uma coisa triste, sabe?
mas o nosso Deus é aquele que nos fortalece, que nos dá graça para que a gente possa vencer a nós mesmos, vencer a nossa própria carne. Glória a Deus, porque o nosso Deus é Espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida e te fortalecer cada dia mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode também participar do nosso jejum, cujo tema está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. O jejum da jornada feliz. Estamos nesse jejum desde 2020. E até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado pelo caminho e tem nos dado livramento pela sua infinita bondade e misericórdia. Glória a Deus. E o nosso tema se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse: eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então creia que o Senhor ouve e responde a oração do seu povo, mas é necessário se arrepender dos maus caminhos. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos já estar entrando em oração e tenho certeza que Deus tem bênçãos sem medidas para cada um de nós nesta noite, porque as bênçãos do Senhor, o nosso Deus não é aquela pessoa assim de mão fechada, sabe? Que para soltar alguma coisa da mão é só pela misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus é mão aberta. Por isso é que é bom estar na presença dele, é bom estender a mão para abençoar a obra de Deus, porque quanto mais nós abençoamos a obra de Deus, mais o nosso Deus também nos abençoa. Então tenha certeza, você que é servo de Deus, você que sabe muito bem como é que o Senhor trabalha, que você possa abençoar a obra de Deus. E com certeza o Senhor também vai te abençoar, porque o nosso Deus não é uma pessoa mesquinha. Sabe o que é uma pessoa mesquinha? Que fecha a mão para a obra de Deus, que fecha a mão para a casa de Deus, que não quer saber de abrir a mão para ofertar, para dizimar, para abençoar a obra de Deus. Alguns só querem receber, mas não querem dar nada. Nada de si mesmo, nada para ajudar a obra de Deus. Só querem receber de Deus. Mas antes de recebermos, nós precisamos também aprender a dar. E quando isso acontece, aí se cumpre a palavra do Senhor que está lá no livro, lá no Evangelho de Lucas. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos para a oração? Vamos para a oração, Luiz Miguel? Tem gente que não está dormindo hoje, está acordado, não sei por quê. Por que está acordado até agora? Não sentiu sono? Não. Ah, então tá bom. Mas vamos... Já dormiu? Uma pergunta. Eu não sei como funciona fazer o voto. Desde que a missionária falou sobre a queda das muralhas, como faz, por quantos dias e o que tem que fazer? Por favor, eu gostaria de fazer. A queda das muralhas, nós estamos hoje, acho que no 4º dia, né? Serão 7 dias, né? 7 dias. Mas nós prolongamos um pouco mais, podemos prolongar para 14 dias. Então, a queda das muralhas, nós estamos lendo o capítulo 6 do livro de Josué, um versículo cada dia, e nós estamos também fazendo vários períodos de oração.
que é essa oração que nós fizemos agora meia-noite, que vamos fazer agora no finalzinho da nossa transmissão. Estamos fazendo também às 6 da manhã e também ao meio-dia, às 6 da tarde. Todos os horários são horários estratégicos. E, de novo, a 0 hora. Então, são esses os períodos de oração. Que você vai pegar, você vai escrever num papel as muralhas que você sente que está no seu caminho, ou no caminho de alguém da sua família. E você coloca ali as muralhas que você quer que o Senhor lance por terra essas muralhas. O que são muralhas? São situações difíceis que nós estamos enfrentando. Problemas difíceis de ser resolvidos, um processo na justiça, o desemprego, as portas que não se abrem, e você ora e as coisas não acontecem. São impedimentos, muralhas são impedimentos que você precisa passar, precisa vencer aquela situação e você não está conseguindo. Então faça essa campanha com a gente para que você possa vencer. De repente é um desemprego, de repente é uma enfermidade, é alguma coisa na família, alguma coisa no lar. E você pode vencer tudo isso, como aconteceu com Josué e os filhos de Israel. É algo assim que a gente tem que perseverar. Nós temos que orar o primeiro dia da campanha, continuar orando. Não podemos desanimar e nem desistir, porque é assim que o Senhor vai nos dar a vitória. Josué, quando o Senhor falou para ele que era para que Jericó, o Senhor já havia dado nas mãos de Josué, mas eles teriam que conquistar a cidade. Quer dizer, as bênçãos do Senhor já estão sobre as nossas vidas, mas nós temos que conquistar essas bênçãos. E como que a gente vai conquistar? É através da oração, é através do jejum, é através da fé, né? De depositar nossa fé no Senhor, de perseverar na oração. Não orar só uma vez ou duas, mas orar todos os dias durante a campanha. E a palavra de Deus diz que durante 6 dias o Senhor mandou que Josué rodeasse a cidade juntamente com todo o povo de Israel uma vez por dia. Eles tinham que levantar de madrugada para poder rodear a cidade. E eles faziam isso todas as madrugadas. Mas no último dia, que seria o 7º dia da sua caminhada, das voltas que eles teriam que dar ao redor da cidade de Jericó, o Senhor falou que eles tinham que rodear Jericó por 7 vezes. Então, no último dia, eles rodearam 7 vezes a cidade de Jericó. Isso tocando as buzinas, tocando as trombetas e marchando em volta da cidade. E a palavra de Deus diz que no último dia, aí foi que eles gritaram. Eram muitas pessoas gritando, as trombetas soando. Naquele momento, a terra se abalou com tamanho poder de Deus e as muralhas de Jericó caíram pelo chão. Sem nenhum deles precisar tocar nas muralhas, elas caíram pelo poder de Deus. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele faz com que as muralhas que estão no nosso caminho, elas caiam por terra. Mas nós temos que perseverar como eles perseveraram. Na oração, no jejum, na fé, e clamando, e louvando, e buscando o Senhor. Aí o Senhor deu a vitória. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos orando, estamos clamando, estamos confiando de que o Senhor vai fazer com que essas muralhas que estão no nosso caminho, no caminho de cada um, caia por terra em nome de Jesus Cristo. É esta campanha. Se você ler aqui no livro de Josué, no capítulo 6, Josué capítulo 6, você vai entender como é que deve ser feito. É claro que nós não temos tudo que eles tinham antes. Eles tinham uma arca, eles tinham as buzinas, eles tinham tudo que a palavra fala.
mas isso daí não importa para Deus. O que importa agora é nós orarmos, é nós consagrarmos a nossa vida e fazermos as nossas orações no decorrer do dia e também a partir da 0 hora. E quem vai fazer a obra e derrubar essas muralhas que nós vamos colocar, já colocamos diante do Senhor, é o próprio Senhor que vai fazer esta obra. Porque as muralhas caíram sem os filhos de Israel tocar a mão nelas. Foi o Senhor que as derrubou. E é isso que o Senhor vai fazer na vida daqueles que fizerem esta campanha. Glória a Deus. E quanto ao... O que mais que a irmã queria saber? É jejum? Ela queria saber sobre o voto, e sobre a campanha. Sobre a campanha, quantos dias, como faz, o que tem que fazer. Já expliquei, né, nesse caso, a campanha. Agora, os votos. Sobre a campanha dos votos, você faz o voto conforme a sua necessidade. Por exemplo, você está precisando de algo especial da parte de Deus, que Deus faça algo que você tem orado e até hoje você não tem conseguido. Mas aí você faz o voto. O voto é você confiar no Deus que você serve, nesse Deus poderoso, que é o mesmo que eu sirvo. É você confiar em Deus. Quando você confia, você faz o voto. Então, você fazendo o voto, você vai estar nos ajudando com o valor que você puder, né? O valor que você puder, segundo a sua condição, e você vai estar fazendo a sua doação e vai estar colocando no nosso WhatsApp o nome da pessoa pela qual você está fazendo voto, se for você mesma ou se for também uma empresa que você tenha ou um negócio que você tem que não está rendendo, que você precisa que Deus faça algo. Então você vai fazer o voto em nome deste negócio, em nome dessa empresa ou em nome de alguém da sua família que precisa de uma bênção especial. E ali nós vamos estar colocando o nome desta pessoa no nosso caderno dos votos e vamos estar orando todos os dias para que Deus venha manifestar o poder dele na vida dessa pessoa. E o que importa na campanha dos votos é que você faz o voto confiando, porque ninguém vai fazer um voto ao Senhor e simplesmente por fazer. Quando você faz o voto confiando que o Senhor vai te responder e vai te dar a vitória. E o simbolismo que você vai estar, o que você vai colocar diante de Deus, que prova a sua fé, é a sua doação e a sua oração juntamente conosco, para que o Senhor esteja fazendo a obra através desse voto que você está fazendo por alguém da sua família, por você mesmo, pelo seu negócio, ou então, de repente, por alguma coisa que você está precisando que o Senhor faça. E nós temos visto várias pessoas na Bíblia que fizeram voto ao Senhor e o Senhor deu a vitória. E nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo. Quando nós fazemos o voto, o Senhor ouve e responde a nossa oração. Porque quando fazemos o voto é porque confiamos que o Senhor vai nos ouvir, vai nos responder. Amém? Glória a Deus. O voto você pode fazer qualquer dia, qualquer hora que você quiser. E é só colocar aí no nosso WhatsApp o nome da pessoa, o seu nome, o nome do seu negócio. De repente quer vender alguma propriedade, não está conseguindo. Aí você faz um voto para vender essa propriedade. Nós vamos estar te ajudando em oração. E o Senhor é quem vai fazer a obra. E o nome dele também é que vai ser glorificado. Glória a Deus, espero que a irmã tenha entendido. Qualquer coisa você pode ler lá no livro do profeta Samuel. Quando Ana fez o voto, Ana era estéril, ela não podia gerar filhos e ela estava sendo muito humilhada.
pela sua rival, a Penina, que Penina teve vários filhos e Ana não teve filho nenhum. Então, está aqui no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e o versículo de número 9. Se você ler, você vai entender o que o Senhor fez na vida de Ana, através do voto que ela fez ao Senhor. E ela votou e cumpriu com seu voto. Porque não adianta também a gente fazer o voto e não cumprir. Nós temos que dar ao Senhor aquilo que nós prometemos. E Ana era estéril, não tinha como gerar filhos, era humilhada, era maltratada, porque a mulher que não gerava filhos naquela época era tida como uma pessoa maldita, uma pessoa que estava debaixo de maldição, porque não podia dar luz a filhos. E Ana clamou ao Senhor e fez o voto de que se o Senhor desse a ela um filho varão, um filho homem, ela daria esse filho ao Senhor por todos os dias da vida dele. E Ana cumpriu com a palavra dela. Quando ela desmamou Samuel, ela entregou Samuel no templo para que ele aprendesse a profissão de sacerdote e ele ficasse ali para servir a Deus por todos os dias da vida dele. E Deus abençoa de uma tal maneira Ana que depois que ela entregou Samuel a Deus, ela teve vários outros filhos e Deus abençoou. Ela deixou de ser uma mulher estéril, uma mulher amarga, uma mulher muitas vezes humilhada e passou a ser exaltada para a glória do nome do Senhor. Então leia 1 Samuel capítulo de número 1 e o versículo 9 em diante e leia todo e você vai entender. Depois Ana canta ao Senhor pela vitória. Glória a Deus. Vamos então orar. Irmão, às vezes os povos acham que vai ser humilhado para sempre. E não vai, né, bebê? O Senhor não permite isso, né? A gente pode até ser humilhado por um tempo, mas tem o tempo da exaltação, né? A gente tem o tempo que a gente é humilhado, que as pessoas às vezes acham que a gente nunca vai conseguir se erguer, que Deus não está com a gente, que a gente já está derrotado, mas tem um momento que o Senhor nos exalta e faz com que todo mundo veja que Ele é Deus na nossa vida e que é Ele quem peleja por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Então vamos ler primeiro aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6 e o versículo 15 em diante. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Quer dizer, no último dia. Ao subir da alva, eles levantavam de madrugada e começavam a rodear a cidade por 7 vezes. E depois eles tornaram a rodear a cidade por 7 vezes. Glória a Deus. Então Deus fez uma obra grandiosa, porque o Senhor fez com que os muros da cidade caíssem. Não precisou ninguém tocar no muro. Foi o próprio Deus que fez com que os muros caíssem. É assim que o Senhor faz quando a igreja ora, quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus obedece a palavra de Deus, faz conforme o Senhor manda. E aí o Senhor faz a obra e o nome dele é glorificado. E nós, com certeza, podemos exaltar o seu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós vamos já estar orando, vamos estar buscando a presença do Senhor. Coloque diante do Senhor nesta noite as muralhas que você deseja que caiam, que você precisa que caiam. E nós vamos estar orando agora para que essas muralhas caiam por terra e você veja a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa e na sua família de uma maneira toda especial.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos na tua presença, reunidos mais uma vez. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos aonde quer que estiverem. Senhor, estamos na campanha A Queda das Muralhas. Existem tantas muralhas, meu Pai, que o adversário da nossa alma coloca no nosso caminho para impedir a nossa caminhada, para impedir a nossa vitória em toda e qualquer situação. Mas eu creio num Deus que derruba muralhas. Eu creio num Deus que esteve com Josué ali na queda das muralhas de Jericó. E eu creio que o mesmo Deus que esteve com Josué está conosco. E Ele pode fazer com que todas essas muralhas que estão no nosso caminho, que estão no caminho dos nossos familiares, caiam por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Essas muralhas que estão no caminho do teu povo, Pai, daqueles que estão orando juntamente comigo, aqueles que precisam, meu Pai, que essas muralhas caiam, que elas sejam lançadas por terra pelo teu poder, que elas vejam, Pai, que os teus servos vejam a mão do Senhor trabalhando, a mão do Senhor operando, e que essas muralhas que estavam, meu Pai, no caminho deles possa cair por terra e eles possam ver o nome do Senhor ser exaltado, ser glorificado para a honra e glória do teu nome santo. Visita agora, Senhor. Visita agora, Pai. Visita em nome de Jesus Cristo. E vai derrubando, meu Pai, as muralhas da enfermidade, as muralhas do desemprego, Senhor. Vai derrubando as muralhas, meu Pai amado, da desunião, da discórdia, da contenda no lar, na família. Meu Deus, vai lançando por terra essa muralha da separação que o adversário tem colocado, meu Pai, tentando de alguma maneira separar esse casal, separar essa família. Deus eterno, faça que essas muralhas caiam por terra. As muralhas do vício, meu Pai. Essas pessoas que cada dia mais elas entram para o caminho do vício, meu Deus, os jovens, os adolescentes, meu Pai, as crianças, Deus, dai livramento. Tem misericórdia, meu Pai, guarda e proteja as nossas crianças nas escolas, na ida para a escola, na permanência na escola, meu Pai. E aquelas que têm sofrido muitas vezes na escola, que têm muitas vezes, Senhor, sido perseguidas nas escolas, Senhor, coloca a tua mão e guarda e protege, dá livramento, faz cair as muralhas, faz que as muralhas sejam destruídas pelo teu poder, na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Meu Deus, coloca a tua mão e faça a obra. Entra, meu Pai, com provisão, livramento, proteção neste lar, nesta família. Meu Deus, abre as portas do bom emprego, do bom salário, do bom ganho para aqueles que estão desempregados. Visita agora, Senhor, e opera na vida daqueles que estão trabalhando. Abençoa seus respectivos empregos, faça ali uma grande obra. Meu Deus, que as obras do inimigo caiam por terra, barreiras e muralhas sejam destruídas agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço a tua bênção, eu peço a tua presença. O Senhor visite os lares, visite as famílias aqui representadas. Visita aqueles, meu Pai, que estão comigo através do Facebook, aqueles que estão comigo através do YouTube. Toma cada uma em tuas mãos, faz uma grande obra de cura, de salvação, de libertação, de transformação de vida e quebrantamento de coração. Abre, meu Deus, as portas que estiverem fechadas. Senhor, conceda, meu Pai, a bênção da casa própria. Coloca a tua mão sobre aqueles que estão sem casas para morar, que estão vivendo ao relento, estão vivendo debaixo de pontes, de viadutos, debaixo de marquises, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Prepara para essas pessoas, meu Pai, uma casa, um lar onde elas possam viver. Deus, coloca a tua mão. Lança por terra toda a obra das trevas. Destrua toda a obra do inimigo. Eu repreendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a obra maligna, todo o poder das trevas, todo o mal que atua nos lares e nas famílias. Faz, meu Deus, a tua obra, pelo poder do teu sangue. Que as almas se rendam a ti, que o teu poder se manifeste. E o nome do Senhor seja glorificado.
Meu Deus, eu oro também pelas nações, meu Pai. Quantas muralhas, quanta destruição, quantas guerras, meu Pai. Estende as tuas mãos. Estende as tuas mãos sobre a nossa nação também, Senhor. Toma as autoridades constituídas da nossa nação em tuas mãos. Meu Deus, realiza a tua obra. Tem misericórdia, meu Pai, e destrua as obras das trevas. Lança por terra toda obra do adversário. Lança por terra tudo que não provém de ti e não te agrada. E abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão comigo neste propósito. Que as muralhas no caminho deles caiam por terra. Barreiras caiam por terra. Que eles possam ver com seus olhos, Senhor, a tua mão operando, o teu poder se manifestando de uma maneira especial. E que eles possam glorificar o teu nome. Eu entrego tudo a ti nesta noite, Pai. E eu peço a tua presença, eu peço a tua bênção, a tua graça, o teu poder, e que o nome do Senhor seja glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. Que só o teu nome seja exaltado. Visita agora, Senhor, os hospitais, as UTIs, as enfermarias. Visita também as pediatrias. Meu Deus, toma em tuas mãos as crianças que estão internadas, os jovens, os adultos, os idosos. Visita também as casas de recuperação, onde tantos estão ali, Senhor, tentando se livrar da dependência do vício. Meu Deus, tem misericórdia, coloca a tua mão e liberta. Coloca a tua mão e cura essas vidas pelo teu poder. E visita também os UPAs, Senhor. Oh Deus, os hospitais, coloca a tua mão, os orfanatos, asilos. Senhor, toma em tuas mãos cada um e concede, meu Deus, a cura, o milagre, a libertação. Para a glória do teu nome, faça a tua obra. Nós te pedimos, nós te rogamos. E desde agora, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te louvo e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Creia somente e com certeza você vai ver a glória de Deus. Mas não se esqueça de divulgar esta live com seus amigos, com seus parentes, para que eles possam se inscrever no nosso canal. E assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.